Opa, Marcelo Bueno do Zéfiro Tarot. É, eu fiz um vídeo ontem falando sobre a função do oráculo e o papel do oraculista, e isso não só rolaram alguns comentários aqui na página principal, como também alguns directs, algumas mensagens pelo WhatsApp, enfim. E eu mesmo, depois ouvindo, eu fiquei incomodado com uma coisa que faltou de informação. Por quê? Porque a gente vai falando aqui meio que no improviso, então assim, não tem um roteiro a seguir. E depois da obra finalizada, a gente às vezes acha que ok, né? Ou às vezes, puta, né? Podia ter falado tal coisa, tal, né? Enfim. Então, vou tentar meio que organizar aqui agora na cabeça esses tópicos. Então, quando eu falo, né, sobre a pergunta que a pergunta adequada, né, então para quem é aluno meu, sempre tem essa coisa um pouco de, se possível, né, pergunte sempre se aquela situação é favorável. Então, é favorável que eu me candidate para esse emprego? É candidato que eu mude de país? É candidato que eu me envolva com essa pessoa? Então, assim, quando a gente manda essa pergunta para aquilo que é favorável, né? E aí o jogo também vai dar borda para isso, né? Vai dizer por que é favorável, por que não é favorável, ou é favorável, mas tome cuidado com tais situações, porque são onde tem as pequenas armadilhas, né? Então você pode meio que tropeçar e não alcançar o seu intento, né? Então, do método que eu sempre faço para responder perguntas diretas, sempre tem essa casa da armadilha, né? Daquilo que para mim é um desafio. Então pode ser difícil cumprir aquele arcano, né? Aquilo que aquele arcano traz como informação, ou se eu vivencio aquele arcano, né? Se eu ajo da maneira como aquele arcano age, talvez eu coloque tudo a perder. Ah, Marcelo, mas como é que eu vou saber se é uma coisa ou outra? Você vai se sentir no campo e vai sentir pelo conjunto das cartas que estão contando aquela história. Então isso é um tópico. O outro é que quando eu falo da questão de se eu vou fazer uma interpretação para alguém, se essa minha leitura vai ser preditiva ou de aconselhamento, é aquilo que eu falei antes, né? Então vamos ouvir os deuses, né? Então o que esses deuses querem que eu passe para aquela pessoa naquele momento, né? Então, de novo, né? Essas coisas não têm uma regra, né? E aí por isso que eu falo, né? Não seja rígido na sua maneira de ler as cartas, né? Seja aberto a perceber o que aquele campo pede no momento daquela consulta. Você jogando para uma mesma pessoa, você pode ter uma abordagem hoje de uma determinada maneira e daqui a 2, 3 meses fazer um tipo de acompanhamento completamente diferenciado. Por quê? Porque os momentos são diferentes. Então, um pouco por aí. Outra coisa tem a ver com assim, puta, mas como é que você vai falar de uma coisa que a pessoa nem quer ouvir, né? Então, que violência é essa? E aí eu considero, eu sempre falo uma frase, né, que assim, o tarô, né, uma leitura de tarô, ela nunca tem por objetivo violentar uma pessoa. Então, o mesmo acontece dentro da terapia, né? Se eu lembro de alguma coisa, se vem uma memória, ou se por causa de algo que eu falei, o terapeuta meio que envereda por um caminho, muito provavelmente o inconsciente está dizendo assim, ok, você está pronto para lidar com esse assunto, né? Então, se aparece num jogo, ainda que a pessoa tenha algum tipo de resistência, eu sempre confio de que está na hora da pessoa ouvir sobre aquele tema. Que se ela não tivesse preparada, se ela não tivesse estrutura para isso, se for algo que vai causar muita dor para essa pessoa, esse tema nem aparece, né? Então a gente precisa considerar um pouco esse aspecto do tarô, que tem a ver também com o meu próprio pacto com o tarô, né? Tipo assim, eu não quero dar dor de cabeça desnecessária. Então, algumas dores de cabeça são boas, né? Mas as dores de cabeça que são desnecessárias, elas não cumprem nenhuma função dentro do processo que eu me proponho a fazer, que é ajudar quem me procura. Então, um pouco por aí. Ontem à noite eu conversava com alguém que também é uma pessoa experiente nos oráculos, né? E que fez uma consulta comigo há pouco tempo. A pergunta era uma coisa muito tipo assim, preciso tomar uma decisão, é isso, né? Preciso tomar uma decisão importante e assim, minha cabeça cada hora vai para um lugar diferente. O que as cartas falam a respeito? E aí, quando eu tirei as cartas meio que desencorajavam aquela atitude, aquela escolha que a pessoa
estava ali meio que propensa a fazer, e, e ela reinterpretou o que eu tinha falado, né? Não, mas veja bem, blá 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 blá. Eu ouvi e tipo assim, eu não vou entrar em embate com isso, porque eu acho que a pessoa também precisa digerir a informação. E aí eu confio nos deuses que estão dentro dela, que vão saber como, né? No final das contas é tudo livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é uma palavra que eu nem gosto, não confio muito nisso, mas no final das contas a pessoa decide o que ela quer. Mas eu confio nos deuses que estão ali, que vão meio que fazer aqui os seus somebody love lá. E aí de fato essa pessoa falou que assim, olha, eu ainda não sei, ainda vou saber detalhes dessa informação, mas tipo assim, desistir daquela ideia. E uma lição que eu aprendi é que se você joga para um tarólogo, se você joga com um tarólogo, o jogo é dele, confia naquilo que ele diz. Então, eu tenho isso para mim em algumas situações, né? Então, por exemplo, eu ia dizer nunca, né? Mas enfim, vamos ficar nunca entre aspas, né? Então assim, eu nunca leio a carta dos enamorados como alguém que chega na vida, né? Uma carta que fala de amores. Carta de namorados para mim é sempre sobre momento de fazer uma escolha. Se eu jogo com alguém que eu confio, sai um enamorados e a pessoa diz assim, vai aparecer uma pessoa na sua vida, por mais que eu ache assim, cara, eu não leria dessa maneira. Mas se a pessoa leu, se o jogo é dela, é o código dela. Eu já falei aqui trocentas mil vezes, né, que quando eu fazia a oficina de tarô, quando era aluno meu, eu colocava a minha regra, né, a minha maneira de ler, porque afinal de contas ela aprendeu comigo. Mas se vem alguém de fora, né, ou se vinha alguém de fora, eu perguntava, como é que você vê essa carta? Porque a partir dessa percepção da pessoa, né, dos códigos que ela tem para ela, que eu ajudava a construir essa narrativa. Então, um pouco por aí. Eu não sei se eu estou deixando escapar alguma coisa das conversas que rolaram, mas aí uma que eu queria voltar especificamente é tipo assim, puxa, né, mas você falou lá o caso lá da amiga que esse relacionamento pode não dar certo e ela está insistindo e você ainda falou da tal da armadilha e tudo mais. Então, o que é isso? Né? E aí faltou contar um detalhe, né, dessa história toda. Porque... E é óbvio, né? Eu falei de uma situação amorosa que pode se aplicar para qualquer outro aspecto, né? Então, no caso dessa história em especial, por que existe a tal da armadilha? Porque não é algo que dependa exclusivamente dela. Então, se eu falo de qualquer outro assunto, onde... Né? E aí, posso até falar da primeiro exemplo que eu dei, né? Da pessoa que falou que, você puta, eu vim aqui esperando Madame Zoraide e você já veio com um pé no peito. No caso dessa leitura, depende dela. Então, se ela mudar a atitude, a maneira como ela está vendo a vida, a maneira como ela está vendo ali aquela circunstância, se ela agilizar os processos dela interno, ela encontra caminho para uma abertura, para uma mudança, para aquilo que vai fazer bem, né, para o futuro dela, médio e longo prazo. No caso desse relacionamento, o problema está com a outra pessoa. Pessoa para quem eu joguei tem lá suas questões, que eu entendo, né? Parte eu entendo porque eu conheço, parte eu entendo porque está na carta, então, beleza. Mas o problema maior está na mão do outro. Então, assim, a pessoa com quem eu converso, eu posso aconselhar e dar opção para ela fazer a mudança ou não. Quando tem uma terceira pessoa envolvida, tá fora da minha gestão, né? Tá fora, então, quer? Então manda jogar comigo que, né, a gente meio que elabora essa história. Mas como não está, e como talvez essa pessoa tenha resistência por uma série de outras coisas, então assim, apostar nessa pessoa é um risco alto. Pode ser que ela seja bem sucedida nesse relacionamento, né? O que eu espero que realmente aconteça. Tem se ela souber entender esse camarada, né? E tendo consciência de onde para ele é um lugar sensível, ela consiga ali meio que ter uma área de manobra. Mas se essa área de manobra violenta a maneira que ela se expressa na vida, que é uma maneira muito espontânea, muito verdadeira, muito... já foi, aí fica ruim, né? Porque eu vou ter sempre que tomar cuidado para não fazer alguma coisa que a outra pessoa vai ficar sensível, vai ficar ofendida, vai ficar temerosa
Enfim, então é um pouco por aí. Então acho que faltou esse parênteses, né, para poder, eu estava com pressa por causa do tempo que estava passando, já são aqui 10h07, né, então eu encerro por aqui. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai elaborando outros vídeos, ou eu escrevo aqui no próprio post, a gente vê como é que faz isso, ok? Beijo, tchau!